Olá galera, olha eu aqui de novo, Paulo Cerdeira de Aquino para mais uma videoaula. E o tema que vamos trabalhar hoje é Revolução Russa. A Revolução Russa foi um período de conflitos iniciados em 1917 que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido dos Bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Antecedentes. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependia da agricultura, pois cerca de 80% da economia estava concentrada no campo. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava todo o poder em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia ou qualquer outro tipo de participação popular. Mesmo os trabalhadores urbanos da insignificante indústria russa viviam descontentes com o governo do czar. 1905. A derrota da Rússia na guerra contra o Japão acabou mergulhando o país em uma profunda crise, que culminou com o chamado Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento. Em um domingo, foi organizada uma manifestação pacífica em marcha lenta de 1,5 milhão de pessoas, com o objetivo de entregar uma petição ao czar reivindicando direitos ao povo. Em resposta, os guardas do czar receberam os manifestantes a tiro. Centenas de pessoas foram mortas. Esse episódio também ficou conhecido como o Ensaio Geral. Os sovietes. Na década de 1910, teve início a formação dos sovietes, Organização de Trabalhadores Russos, sob a liderança de Lenin. Nos sovietes eram debatidas, discutidas e votadas ações políticas que deveriam ser seguidas pelos revolucionários. Foi assim que os bolcheviques começaram a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Faltavam alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e democracia. Mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia na Grande Guerra. Os gastos com o conflito, os prejuízos e a ineficiência militar russa nas batalhas fizeram aumentar muito a insatisfação popular com o governo. A entrada e participação da Rússia no conflito foi preponderante para o aumento da vontade popular por uma revolução que fosse capaz de mudar totalmente o quadro político e econômico do país. Podemos citar aí alguns fatores como principais causas da revolução. A derrota na guerra para o Japão em 1905, o Domingo Sangrento, também em 1905, em que centenas de pessoas morreram pela guarda do czar, e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Greves, manifestações e a queda da monarquia. As greves de trabalhadores urbanos e rurais espalharam-se pelo território russo. Muitas vezes ocorreram motins dentro do próprio exército russo. As manifestações populares reivindicavam por democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia czarista. Em 1917, o governo de Nicolau II foi retirado do poder e Kerensky assumiu o governo provisório. Lembrando a vocês aí que durante a Revolução Russa haviam dois grupos diferentes, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, liderados por Kerensky, defendiam mudanças mais moderadas na Rússia. Já os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, defendiam mudanças mais radicais. Revolução Russa de outubro de 1917. Com Kerensky no poder, pouca coisa havia mudado na Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram uma nova revolução que ocorreu em outubro de 1917. Prometendo paz, terra, pão, liberdade e trabalho, Lenin assumiu o governo da Rússia e implantou o socialismo. As terras foram redistribuídas para os trabalhadores do campo, os bancos foram nacionalizados e as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Muitos integrantes da monarquia, além de seus simpatizantes e opositores ao nascente regime socialista, foram perseguidos e condenados à morte pelos revolucionários. Lenin também retirou seu país da Primeira Guerra Mundial no ano de 1918 e também instaurou o Partido Comunista na Rússia como partido único. A formação da URSS e as consequências da Revolução. Após a Revolução, foi implantada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seguiu-se um período de grande crescimento econômico, principalmente após a NEP, Nova Política Econômica. A URSS tornou-se uma grande potência econômica e militar. Mais tarde,
rivalizou com os Estados Unidos na chamada Guerra Fria. Após a Revolução, a situação da população geral e dos trabalhadores pouco mudou no que diz respeito à democracia. O Partido Comunista reprimiu qualquer manifestação considerada contrária aos princípios socialistas. A falta de democracia imperou na URSS. Milhares de opositores foram perseguidos, presos e assassinados pelo governo bolchevique. O regime totalitário soviético atuou até mesmo no campo da fé. O Estado soviético agiu para enfraquecer o cristianismo e outras religiões, incentivando o ateísmo e proibindo as religiões. O pensamento de Marx de que a religião é o ópio do povo foi seguido à risca pelos governantes socialistas soviéticos. Triste situação que perdurou durante toda a história da União Soviética, ou seja, de 1922 a 1991. Bom, galera, essa foi mais uma videoaula aí sobre a Revolução Russa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.